Eu fui convidado para falar sobre o curso de formação ao nível de especialização que está sendo promovido pela FAP, Faculdade Porto-Alegrense, e pelo Sindicato dos Bancários de Porto Alegre. E como eu sou professor de História, antes de falar sobre o assunto nuclear central, eu gosto muito de contar historinha. E no contar historinha, às vezes, eu levo mais tempo contando as historinhas do que falando sobre o assunto essencial. Então, eu vou tentar ser sintético na minha historinha para depois mostrar o curso para vocês. Desde meados do século XIX, por volta de 1848, se desenvolveu um pensamento crítico com capacidade de analisar o mundo, de penetrar nos segredos do mundo, de desmistificar os segredos do mundo e demonstrar a realidade. Esse pensamento e esse conhecimento, ao mesmo tempo que era um pensamento crítico e teórico, era um pensamento prático. E ele se reivindicava também, como eles chamavam na época, um pensamento da praxis, ou seja, da teoria e da prática, da reflexão e da ação ao mesmo tempo. Refletir para agir e, depois de agir, refletir sobre a sua ação para corrigir a sua ação. Esse pensamento ficou conhecido como pensamento marxista. A partir daí, progressivamente, o pensamento marxista foi crescendo, foi mobilizando política e sindicalmente os trabalhadores, num primeiro momento a classe operária fabril, a classe que trabalhava diretamente na produção, mas progressivamente, à medida que o mundo ia se desenvolvendo, se complexizando, esse pensamento ele ia aprofundando e abarcando mais áreas e assim por diante. De tal forma que na década de 70 do século XX, ou melhor dito, na década de 60 e na década de 70 do século XX, a impressão que a gente tinha é que esse pensamento ia se tornar o pensamento dominante, essa visão de mundo, esse tipo de análise e os resultados iam se tornar o elemento dominante do mundo. Isso aí ficou muito claro por volta do chamado 68, o famoso 68 em todos os seus níveis, nas reivindicações, nas proposições e nas ofensivas políticas e sociais da década de 1970. Mas nem tudo, né, o que é proposto, nem todas as tendências se realizam. E essas tendências muitas vezes não se realizam porque a realização delas depende da ação humana, depende dos seres humanos. E parece que, subjetivamente, nós falhamos na década de 1970. E isso tornou impossível uma transformação do mundo naquele momento. A partir da década de 1980, um grupo de professores, de estudantes, de militantes, dos mais variados níveis, começaram a se aperceber que o mundo estava piorando. E que aquela aurora radiosa, para usar uma figura de linguagem, aquela aurora radiosa que nós esperávamos que viesse a surgir, se transformou numa noite profunda. Uma noite profunda, sem iluminação e praticamente sem caminhos à vista. Na década de 80, nós nos apercebemos que havia uma ofensiva contra-revolucionária brutal. E essa ofensiva contra-revolucionária brutal
que possibilitou toda uma série de derrotas históricas que nós estamos sofrendo as consequências hoje, e possibilitou uma retomada de energia do capitalismo e da sua lógica e da sua dinâmica de exploração do trabalho em benefício da acumulação de riqueza na mão de uma minoria muito pequena, muito restrita e cada vez mais rica, e ao mesmo tempo também cada vez mais petulante, uma minoria que talvez a ideia deles seja voltar à época do Império Romano, de uma sociedade de escravos, e onde os que não eram escravos podiam ser eliminados fisicamente, porque não eram seres humanos, na percepção deles. Essa época de ofensiva contra-revolucionária se manifestou, no primeiro momento, por aquilo que foi chamado de atraição dos intelectuais, tanto os intelectuais acadêmicos quanto os intelectuais orgânicos e outros intelectuais, rapidamente mudaram de posição e passaram a ser o que havia de mais reacionário na história da humanidade, defendendo posições que nós considerávamos as mais absurdas, né? Ao mesmo tempo possuindo uma repercussão muito grande e acumulando riqueza, porque passavam a cobrar dezenas de milhares de dólares por uma conferência. Alguns desses intelectuais que traíram a partir da década de 1980, nós conhecemos muito bem. E logo que eu cheguei aqui, quando eu passei aqui, tinha um desses que se considerava e era considerado o príncipe dos sociólogos brasileiros, falando ali no vídeo que vocês viram. Mas também essa ofensiva contra-revolucionária, ela se manifestou por aquilo que é chamado os movimentos de causa única. Movimento ambientalista, movimento em defesa dos animais, o movimento feminista desvinculado de outras lutas sociais e sem entenderem, né, que todos esses movimentos e todas aquelas causas que eles defendiam eram causas cuja raiz, né, dos problemas que eles defendiam estavam fundamentalmente centrados na existência de um modelo, de um padrão, de um tipo de sociedade e de economia, cujo fundamento era a exploração do homem pelo homem, o fundamento era o monopólio da propriedade em uma pequena minoria, e, né, a grande maioria sendo obrigada para sobreviver e para ter a sua casa, né, a se sujeitar às condições mais brutais de exploração do trabalho. Não só as condições físicas de exploração do trabalho, mas o que é pior, as condições mentais que destroem as pessoas com as exigências de produtividade, com as exigências de militarização do local de trabalho, que é muito forte, é muito importante, embora a gente não se aperceba. A hierarquia de funcionamento dessa sociedade é uma hierarquia militar, né? Todas essas políticas que tem agora contra o assédio moral, etc. e tal, elas são políticas que vão contra, ou tentam neutralizar um pouco essa hierarquia, mas não vão conseguir.